Vocês já viram, gente, ó, essa galinha do cocozinho ali embaixo ali, não sei se dá pra vocês verem. Ela nunca teve, eu acho que nunca pôs ovo, né? Nunca pôs ovo e aí meu tio colocou ela aqui junto com esses outros pintinhos e a danada do nada chocou. Até parece que ela é mãe dos pintinhos. Porque chocou, ela tá dentro desse daqui é um galinheiro. Aqui é onde os patos ficam. Os patos ficam aqui e aqui é um galinheiro das galinhas, lá onde aqueles pintinhos ficam tudo correndo. Pois não é que a galinha chocou do nada, é só porque tá com os pintinhos lá, aquela do cocozinho. Chocou. Nem pôs ovo nem nada, só porque tá com os pintinhos aqui. Tadinha, chocou achando que eram os filhotinhos delas. Eita que pingadeira de água, não, é eu gravando aqui e pingando água aqui em cima dele por tudo que é canto.